Paz do Senhor, mais uma vez eu estou aqui e venho compartilhar com você uma pequena mensagem da parte de Deus. Ela se encontra em Lucas, o capítulo é o 17, o versículo é 15. Ele fala assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Esses versículos eles falam a respeito de quando Jesus ele passa por Samaria e pela Galileia, e ao entrar em uma aldeia, ele encontra 10 leprosos, e esses 10 leprosos, se mantendo distante, eles clamam ao Senhor Jesus que tenha misericórdia deles. E Jesus, vendo, ordena-os que vá ao sacerdote. E enquanto eles caminhavam em direção ao sacerdote, eles foram curados. E um deles, vendo que havia sido curado, ele retorna dando glória a Deus em alta voz, se prostra aos pés de Jesus e o adora. E Jesus, ele indaga: não eram 10? Por que só voltou um? E Jesus diz para este samaritano: vá, a tua fé te salvou. Na época de Jesus, quando uma pessoa era cometida por lepra, ela vivia afastada da sociedade, afastada do convívio da família, da sociedade, porque a lepra era altamente contagiosa. E ela só podia retornar ao convívio da sociedade quando o sacerdote a diagnosticava curado. Então, o que esses homens mais queriam era retornar ao seu convívio, à sua família, à sua vida, porque eles estavam separados, vivendo em uma aldeia, acometido de lepra, talvez numa vida totalmente miserável, porque eles não podiam trabalhar, não podiam fazer nada que uma pessoa normal, sem enfermidade, faria, porque eles tinham que se manter distante para não contagiar outras pessoas. Então, talvez o que eles mais quisessem eram a sua vida de volta, era ser diagnosticado por um sacerdote que estavam curados para poder viver novamente no convívio da sociedade. E o Senhor falou ao meu coração: porque Jesus, ele sendo tão poderoso, sendo filho de Deus, ele não disse para esses homens: vá, seja curado, volta ao convívio da sociedade, você está curado, vá em paz. Pelo contrário, Jesus diz para eles: vá ao sacerdote. Porque Jesus, ele mesmo sendo filho de Deus, ele nos deixa claro que ele veio para obedecer a palavra do Senhor, já que essa era uma lei determinada por Moisés através do Senhor, que todo aquele que estava enfermo teria que se apresentar ao sacerdote para ser diagnosticado curado, e só após ser diagnosticado curado pelo sacerdote é que poderia retornar ao convívio da sociedade. Então Jesus nos deixa claro que ele mesmo sendo filho de Deus, que ele mesmo sendo poderoso, ele veio para obedecer ao Senhor. E Jesus, ele não diz para esses homens: vocês estão curados, vá, vocês estão curados. Não, Jesus diz para eles: vá ao sacerdote. Eles podiam questionar a Jesus: mas mestre, eu ainda não fui curado, mas mestre, se eu me apresentar assim ao sacerdote, ele não vai querer nem me atender. Pelo contrário, quando Jesus falou vá ao sacerdote, eles imediatamente obedeceram. E enquanto eles obedeciam a palavra do Senhor, eles alcançavam aquilo que eles mais desejavam. O que eu quero falar para você, que o Senhor falou no meu coração,
Eu não sei o que você deseja, mas Jesus sabe. Jesus conhece aquilo que vai no íntimo do seu coração. Ele sabe aquilo que você anseia, que tem lhe causado angústia, que tem lhe causado dor. E Ele ouve o nosso clamor. Quando nós clamamos com sinceridade, Ele ouve. Mas se queremos alcançarmos as nossas bênçãos, devemos obedecer à palavra do Senhor. Aqueles 10 leprosos não questionaram Jesus. Eles não falaram, mestre, mas o senhor não vai me curar antes de eu me apresentar ao sacerdote? Mas como eu vou assim ao sacerdote? Não, Jesus falou, vá ao sacerdote. E eles foram. E enquanto eles iam, eles foram curados. E na nossa vida também não é diferente. Quando estamos caminhando em direção ao Senhor, nós estamos caminhando em direção à nossa bênção, aquilo que nós desejamos. Mas eles ainda não tinham sido curados? Tinham sido diagnosticados pelo sacerdote? Não. Eles ainda precisavam ser diagnosticados. Talvez os nove leprosos ainda não voltaram para agradecer a Deus porque eles estavam esperando serem diagnosticados pelo sacerdote. Ou seja, muitos de nós estamos na presença do Senhor, estamos obedecendo os seus mandamentos, mas só agradecemos quando de fato recebemos a vitória. Mas já aquele samaritano, quando ele viu que ele estava indo em direção à sua vitória, ele retornou, se prostrou diante de Jesus e adorou ao Senhor. E o Senhor Jesus lhe disse, vá, a tua fé te salvou. Ou seja, a fé dele não só curou ele da lepra, mas também lhe deu a vida eterna em Cristo Jesus. Ele recebeu a salvação da sua alma. Então, mas por quê? Porque ele creu. Ele não esperou o sacerdote diagnosticá-lo curado. Ou seja, ele já retornou, já agradeceu, já louvou o Senhor. E muitas das vezes, em nossa vida também, o que precisamos fazer é isso. Às vezes estamos na presença do Senhor, estamos obedecendo ao Senhor, mas ainda de fato não alcançamos as promessas. Mas às vezes necessitamos adorar, agradecer ao Senhor antes mesmo de tê-las em nossas mãos, porque muitos de nós só agradecem quando vem a promessa se concretizando. Mas às vezes Deus quer ver de nós a obediência e a adoração, antes mesmo do cumprimento da promessa. Esse homem ainda não tinha sido diagnosticado pelo sacerdote, mas ele já estava lá, adorando e agradecendo a Jesus, porque ele creu na cura dele. Ele não esperou que o sacerdote diagnosticasse ele curado para ele voltar e agradecer a Jesus, mas ele já estava agradecendo porque ele sabia que ele estava curado. Então, obedeça e agradeça ao Senhor Jesus, mesmo que você não esteja vendo, mas a fé, ela move montanha. A palavra do Senhor lá no Salmo 51, do 15 ao 17, fala assim, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te compraz em sacrifício, do contrário, eu o daria. E não te agradas de holocausto, sacrifício agradável a Deus, são espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Senhor. Então Deus não despreza um coração quebrantado, um coração adorador. Então comece a adorar o Senhor, ainda que você de fato só tenha a promessa, ainda não tenha a vitória. Adore, adore e obedeça ao Senhor, e tu verás que o Senhor ouvirá o teu clamor. Amém?
Fica na paz do Senhor e que o Espírito Santo ele continue falando abundantemente ao seu coração.